Volta Redonda e Goiás jogaram na tarde de sábado, a partir das 18h30, e o jogo terminou agora há pouco, agora que eu tô gravando são 20h53. E assim, normalmente eu dou um tempinho pra pensar mais sobre o jogo, fazer um resumo mental, mas olha, vou ser sincero com vocês, eu não vou perder mais tempo do meu sábado com esse jogo. E esse jogo eu vou botar entre aspas, porque olha, foi um jogo com duas burrices de cada lado, que terminou no 0 a 0 no placar, mais 1 a 1 nas expulsões e muito que merecidas. E além disso, uma chuva de má sorte pro lado esmeraldino, nada com nada de um jogo ruim, um jogo sem graça, um jogo difícil de se explicar, mas o torcedor merece entender o que tá acontecendo, tanto com Goiás quanto com Volta Redonda. Goiás que, mesmo mantendo uma invencibilidade, porque né, vem de uma sequência enorme de empates, Goiás não flui, não consegue mostrar mais do que poderia ou do que mostrou no primeiro turno. Enquanto isso, Volta Redonda nas últimas 5 partidas, uma única vitória. E assim, uma situação que mantém ele no Z4 e até poderia encostar no time fora, né? Mesmo que vencesse não ficaria fora, mas ficaria empatado. Porém, o empate não ajudou ninguém. E eu vou falar tudo o que aconteceu nesse jogo, vou passar detalhadamente, trazer pra você, torcedor esmeraldino e torcedor do Voltaço, tudo que aconteceu pra vocês elucidarem e saberem exatamente o que, como e por que criticar os seus times. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que pensam antes de agir. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E cara, o Voltaço jogando em casa, precisando da vitória, o primeiro time dentro do Z4, poderia empatar com o primeiro time fora, que é o Atlético, que empatou nessa rodada. É um time que é bastante brigador, um time que luta muito em campo, mas os resultados não vêm, o desempenho é péssimo em muitos pontos, sabe, como por exemplo bola parada, gols, lado defensivo, o saldo de gols do Voltaço é -12, então assim, é uma situação muito complicada, e vem a campo, trazendo o Jefferson Paulista no gol, traz na zaga o Igor Moraes e o Gabriel Pinheiro, e nas laterais o Johnny e o Sanches, que é a referência técnica, e também capitão do time. No meio de campo, André Luiz, Thalisson, Raí e no caso, Raí, né, o meio de campo, e no ataque, Vitinho Lopes, Ítalo e Igor Catatal. Recebendo o Goiás, que vem de um empate em casa, muito mal jogado do lado esmeraldino, contra o seu rival Atlético Goianiense. Um jogo onde o Goiás não foi bem, foi muito criticado pela torcida e com razão. É um time que há muitas e muitas e muitas rodadas não joga um bom futebol. E por um acaso do destino dessa Série B, continua dentro do G4, não apenas dentro do G4, como brigando pela liderança. E aí chega pra esse jogo, vindo com o Tadeu no gol, o William Lepo na lateral junto com o Moraes do lado esquerdo, Messias e Lucas Ribeiro formando a dupla de zaga. Juninho, Rodrigo Andrade, Brian e Rafael Gava, na frente Anselmo Ramon e já o camisa número 7, Anselmo Ramon sendo a referência. Ai gente, vamos lá, né? Primeira coisa importante, o Wellington Rato no banco de reservas. Já é uma coisa que vem sendo falada há muito tempo. O Wellington Rato, ele quando começa como titular não consegue ajudar o Goiás. É um jogador que se confunde muito em várias posições do time. É um jogador que não tem encaixado no esquema tático do Wagner Mancini. Wagner Mancini esse que vem muito criticado. Sendo assim, ele provavelmente deu uma colher de chá para toda a reclamação que o pessoal vem fazendo e entrou com o Gava e o Brian sendo esse meia, caindo mais pela direita, verdade, mas sendo esse meia de armação, né, ajudando na armação do time. Do lado do Volta Redonda, um time que se apoiava pelo menos, no futebol empregado pelos seus frentes, o Igor Catatal e o Ítalo, dois jogadores que demonstravam a maior qualidade dentre esses, além da experiência do Sanches. Só que vamos lá. O jogo começa e fica claro que o Goiás vai tentar as ações no contra-ataque, vai tentar na velocidade, vai tentar aproveitar os erros do adversário para tentar alguma coisa. Enquanto o Volta Redonda vai tentar criar, né, na base da posse de bola. E eu tô falando muito tentar porque factualmente é isso. Os times tentaram jogar. Em alguns momentos, a gente teve, por exemplo, o Volta Redonda com cruzamentos na área por escanteios, bola parada ou chuveirinho mesmo vindo da lateral,
com pouca ou quase nenhuma efetividade ou perigo pro gol do Tadeu. Do outro lado, o Goiás já era um pouco mais incisivo. O Bryan, recebendo muita bola pelo lado direito, trabalhava bem, usava bem aquele lado ali apoiado pelo William Lepo e o time caía muito por ali. Tivemos até algumas chegadas legais ali por aquele lado, uma finalização relativamente perigosa, mas já do lado esquerdo com o Jajá, uma bola que pegou até no travessão, né? Se não me engano foi o Jajá que finalizou no travessão, posso estar enganado, tá? Mas teve uma das bolas finalizadas pelo Goiás no primeiro tempo que foi no travessão. Só que beleza, o jogo pouca fluidez, muito truncado, com pouca qualidade técnica, um jogo fraco tecnicamente, mas caminhava para um Goiás mais reativo e o Volta Redonda mais propositivo, nas suas formas de tentativa. Só que aí começamos os problemas. Tiro de meta pro Tadeu. Ele vai cobrar, antes dele cobrar, o Bryan vai pela direita em velocidade e aí tem a marcação que cola nele. Ele me inventa uma cotovelada com o braço esquerdo e a bola segue e tal, os jogadores reclamam, o juiz vai ao VAR. E olha, eu não vou nem discutir, porque pra mim é um vermelho mais do que claro. É um absurdo que o Bryan fez. Ele era o melhor jogador do Goiás em campo até aquele momento. Era o jogador que tinha fluidez no futebol pelo lado direito, que tinha visão de jogo, era o que estava participando mais, era o bom jogador do Goiás dentro de campo. Só que aí ele me comete uma burrice sem tamanho, que é uma cotovelada como aquela. E o juiz foi ao VAR, viu, não precisou de muita coisa para ele analisar, e deu um vermelho mais do que justo pro Bryan, que saiu xingando, mas meu amigo, pelo amor de Deus, olha, dê a justificativa que você quiser. Hoje, em 2025, com o VAR, com câmeras, não faz sentido você ter um posicionamento de uma ação com os braços daquela forma. Existem muitas formas de se proteger que os jogadores usam que não depende de você erguer o cotovelo na altura do ombro. E foi exatamente isso que ele fez, ele ergueu o cotovelo na altura do ombro e acertou o jogador do Volta Redonda, e aí com isso o Goiás ficava com um a menos, e naturalmente ficando com um a menos ia ficar muito mais complicado pro Esmeraldino pra jogar todo o jogo, né, com um jogador a menos. Só que o Volta Redonda contribuiu, na pessoa do senhor Raí. Raí, que era o meia, né, utilizava ali, que ia ser utilizado como o meia pra poder trabalhar a bola, pra poder ajudar ali na criação, resolveu dar uma de marcador. Primeiro, num contra-ataque pelo lado direito, ele faz uma falta segurando o William Lepo, falta clara pra cartão, aquele cartão de manual. Cartãozinho pro Raí. 2 minutos depois, acho que nem isso, 2 minutos depois, uma falta por trás em cima do Rafael Gava, no meio de campo, sem qualquer necessidade, porque o Volta Redonda tinha cobertura, ele toma outro cartão amarelo e é expulso. Expulso corretamente. Tá? As duas expulsões foram perfeitamente certas. Terminamos com 2 expulsões, uma para cada lado e um 0 a 0 muito moroso no placar para as equipes. E aí fomos para o segundo tempo, tivemos algumas mudanças em cada um. E é importante falar que no primeiro tempo, o Sanches, né, jogador, o lateral esquerdo do Volta Redonda, acabou sentindo e deixando o time para a entrada do Juninho Monteiro. Inclusive o Sanches, como eu falei, uma referência técnica, né, o jogador que é o capitão do time, experiente, o jogador das bolas paradas, acabou deixando a Volta Redonda no primeiro tempo. E aí no segundo tempo tivemos algumas entradas ali, por exemplo, do PK no lugar do Vitinho, do lado do Volta Redonda, né, o Matheus Lucas e o João Pedro entraram no lugar do Ítalo e o Igor Catatal, respectivamente, mudanças que tentaram dar dinâmica para o Volta Redonda. Mas a realidade é que as mudanças do Goiás surtiram mais efeito. Tivemos a entrada do Caito no lugar do Moraes, que no fim das contas acabou se desgastando muito na marcação. O Jean Carlos entrou ao decorrer do jogo no lugar do Rodrigo Andrade e o Wellington Rato entrou no lugar do Gava. E a entrada do Wellington Rato fez muita diferença, porque conforme o Goiás avançava suas linhas em direção ao gol, e olha que o jogo ficou muito espaçado, tipo muito espaçado. O Goiás começou a ser o time que pressionava a bola no campo ofensivo e o Volta Redonda se tornou o time do contra-ataque. Só que o Volta Redonda não sabe jogar no contra-ataque, pelo que eu tô entendendo. Ou pelo menos não soube jogar nessa partida, porque o Volta Redonda no segundo tempo foi completamente nulo. Nulo. Praticamente não criou nada, não me lembro de nenhuma chance perigosa ou meramente perigosa do lado do Volta Redonda. E já do lado do Goiás, começou a empilhar uma quantidade absurda de chances perdidas. Bolas na trave, no travessão e chances claras desperdiçadas. Uma, inclusive, pelo Wellington Matheus, que foi um dos jogadores que entraram no segundo tempo, no lugar do Jajá. Mas eu vou passar cada uma delas, porque antes eu preciso falar o seguinte.
Durante boa parte do segundo tempo, principalmente antes das mudanças do Goiás, os dois times tinham muito espaço, tinham muita bola e não sabiam exatamente o que fazer com isso. Tanto é que o jogo era ruim, sabe, no começo, ali no segundo tempo. Mas o Goiás, com as mudanças, criou suas oportunidades. Teve uma bola finalizada no travessão, que depois voltou para o Juninho, ele não conseguiu finalizar. Teve um chute, se não me engano, foi do William Lepo, eu posso estar enganado, tá? Mas um chute ali do lado esquerdo, que a bola pega na trave e volta também, não dá continuidade. Teve uma chegada perigosíssima numa perda de bola, que o Goiás conseguiu finalizar e a bola sobrou para o Wellington Matheus de frente pro gol. E ele conseguiu isolar a bola por cima. Então assim, muita falta de sorte por um lado do Goiás, mas muita também incompetência de alguns jogadores. O próprio Anselmo Ramon, nas raríssimas chances que ele teve a bola nos pés para tentar alguma coisa, ele não conseguia nem fazer a parede, nem o passe e nem a finalização correta. Então assim, nível técnico baixo. O Goiás não era um time que estava criando grandes chances, estava se aproveitando do enorme latifúndio que tinha na defesa do Volta Redonda. E com isso ele conseguia chegar, mas não conseguia marcar. A bola batia, da trave, travessão e tudo tava benzido. E do lado do Volta Redonda, nada. Era um contra-ataque buscando a velocidade ali do Matheus Lucas ou do João Pedro. O PK muito participativo no segundo tempo, sempre tentando a posse de bola e encontrar algum jogador melhor posicionado. Mas no fim das contas teve um chute, se não me engano, pelo lado direito ali, numa bola dividida com o Moraes. E só. Acho que foi até com... Posso estar enganado, acho que foi com o Moraes que ele dividiu. Então assim, cara, pouquíssimo das duas equipes. O Goiás esteve mais perto da vitória, o Goiás esteve mais perto do gol. Foi bola na trave, bola por cima, muitas chances claras perdidas do Anselmo Ramon, do Wellington Matheus, mas continua na sina dos empates. Goiás, mais uma vez, pra mim, fez um jogo fraco tecnicamente, sabe? Não soube se aproveitar dos latifúndios que o Volta Redonda dava, teve chances claras que o adversário cedeu e não conseguiu vencer. E aí, com esse resultado, o Goiás fica na segunda posição e pode ser ultrapassado pelo Furacão, o Atlético Paranaense, caso ele vença o Atlético Goianiense, vai jogar fora de casa no Ascioli. Então existe a possibilidade do Goiás cair para terceiro colocado nessa rodada, mas continuará a 4 pontos do primeiro time fora do G4, o que mostra que independente do que o Goiás está fazendo, ele está sendo literalmente expulso da Série B. Já vi muita gente, né, o meu amigo Emerson, do canal Fala Dragão, o próprio Geliezer, do Futebol 62, eles falam coisas como o Goiás vai subir com um acesso culposo, o Goiás tá sendo expulso da Série B, e eu começo a concordar com eles, não tem o que falar. Por mais que o Goiás não jogue bem, por mais que o Goiás não faça um segundo turno competitivo, por mais que o Goiás não consiga vencer os jogos, continua no G4 e até com uma relativa tranquilidade. Então é impressionante como o time, mesmo assim, não se motiva. E aí, você acha que com coach o Goiás vai se motivar? Com relação ao Volta Redonda, é um time que luta, mas peca pelos seus próprios problemas. É um time fraco ofensivamente, é um time que cria pouquíssimo, tem pouca posse de bola, pouco sabe fazer com ela, mesmo que o time seja voltado à posse de bola pelo Rogério Correia, mas não consegue controlar essa posse, não consegue saber o que fazer com a bola. E quando tem chances de contra-ataque, não sabe o que fazer, não consegue criar o suficiente para ter perigo ao adversário nesse fundamento. O resultado, um 0 a 0 ruim para todo mundo, incluindo para quem assistiu o jogo. Mas eu quero a sua opinião, quero saber aí, você viu alguma coisa positiva do Goiás? Você viu alguma coisa que agrade você para esse restante da temporada? Esse empate é 1 ponto a mais somado ou 2 pontos perdidos? Eu quero saber a sua opinião sobre essa questão do coach também. Acha que tem alguma vantagem com relação à contratação de um coach motivacional para o Goiás? Acha que isso acrescenta alguma coisa nessa reta final para o Goiás? Coloca aí nos comentários a sua opinião. E você, torcedor do Voltaço, e aí? Volta Redonda se salva do descenso, tá dentro do Z4, primeiro time fora, 2 pontos do Atlético, e aí, dá pra fugir? Acredita que esse time tem qualidade, tem capacidade pra fugir desse rebaixamento? Gosta do trabalho do Rogério Correia? Viu alguma coisa positiva nesse jogo contra o Goiás? Coloca aí também sua opinião nos comentários que eu quero saber. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza?
Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E caso você, quando clicou ali no botão de like, apareceu o botão hypar para você, considere-se alguém especial, porque a plataforma presenteou você com a gamificação do botão hypar. E para participar é muito simples, você clica nesse botão que você ajuda os canais que você gosta, fortalece o trabalho, traz mais engajamento e você recebe notificações e gamificações quanto mais você hypar os seus canais preferidos. Vai participando desse jogo e todo mundo se ajuda e se diverte. E caso você queira participar do grupo que mais cresce na internet, o grupo com maior conteúdo, com notícias, com vídeos, com tudo mais, se torne membro do canal. Entre para o Gader Futebol Clube a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no grupo de membros, o link tá na descrição do vídeo. Clicando lá, você se torna membro, entra no grupo do WhatsApp, lá tem tabela de jogos e esportes diariamente, pra você saber onde assistir seu esporte preferido, seu jogo do time do coração. Você também tem torcedores de tudo quanto é time por lá, e aí você encontra, obviamente, memes, figurinhas, piadas, tudo aquilo que você espera de um grupo de futebol, mas dentro do âmbito esportivo. Todos que estão lá pra se informar com as notícias 24 horas e tudo mais, e também pra se divertir com os conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e, claro, os comentaristas do YouTube, inclusive eu, tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.